Olá, pessoal! Nós vamos hoje, dar continuidade à disciplina de noções de administração aplicadas à odontologia, né? É uma disciplina teórica, e nós vamos ver algumas noções de administração, aplicadas na nossa profissão, tá? Então, para a gente poder entrar nessa disciplina, eu preciso dar uma introdução para vocês, né? O que é administrar, o que é administração tem a ver com a odontologia, né? Então, várias coisas. O que é administrar? O que a gente administra? Será que a gente, mesmo sem ter um negócio, sem ter alguma coisa, a gente administra? Alguém sabe o que é administrar alguma coisa? Eu, por vez, falo que a gente administra o nosso tempo, nossas finanças, né? Nossas roupas, o que nossos filhos vão fazer. Então, assim, a gente administra a nossa vida, né? E até a vida de outras pessoas também, né? E na nossa profissão não é muito difícil a gente encontrar esse conceito de administração, né? Porque nós mexemos com o público, nós mexemos com materiais, com dinheiro. Então, por muitas vezes, vocês vão se deparar, por exemplo, sendo uma auxiliar, sendo uma técnica em saúde bucal e sendo uma recepcionista ao mesmo tempo. Isso acontece com muitas pessoas, tá? Então, por isso que essa disciplina, ela é colocada para vocês, tá? Então, vamos lá dar continuidade. Administrar é gerir, governar, alocar, né? O ato de administrar é fundamental em nossas vidas, né? Temos que administrar o nosso orçamento doméstico, o que a gente compra, o que a gente não compra. Esse mês vai dar para comprar tal coisa que eu queria, esse mês realmente está apertado, né? Principalmente quem é dona de casa vai saber do que eu estou falando, né? Para conseguirmos pagar a luz, o condomínio, para comprar comida, para adquirir produtos e serviços em geral. Temos que administrar o nosso tempo de forma a distribuí-lo pelas diversas atividades que iremos realizar. Então, hoje, para a gente traçar uma rotina, até para a gente ter uma rotina, a gente necessita administrar o nosso tempo, né? Às vezes a gente tem que ser 10 em 1. E é exatamente esse 10 em 1 que a gente também tem que ser no consultório às vezes, tá? Aí vocês vão ver eu botei aqui para vocês vários conceitos de administração, né? O que é administração? Administer, do latim, ad significa direção ou tendência para algo, né? E minister é subordinação ou obediência, certo? Um administrador, um líder, ele também tem que ser às vezes obediente, né? O bom administrador é aquele que conduz seu grupo até o destino almejado, certo? Quando eu falo de administrar, eu também falo de liderança, né? A pessoa ser líder, a pessoa ter iniciativa. E eu acho que isso na profissão de vocês é muito importante. A iniciativa, né? Ser uma pessoa proativa, uma pessoa que tem iniciativa de pegar algumas coisas, de lavar algum instrumental, de ver se aquele material não está vencido, de saber se tem ou não no estoque alguns materiais que irão faltar posteriormente, né? Então, isso é que um bom administrador faz, tá? Alguns conceitos de administração. Tarefa que possibilita atingir objetivos previamente definidos com maior eficiência, ou seja, com maior rapidez. Então, essa administração aqui, esse conceito, ele cabe muito amplamente na nossa rotina, na nossa realidade. Nós temos que trabalhar com metas, principalmente quem vai trabalhar com o SUS, né? Trabalha muito na questão de metas, de alcançar as metas, né? É a utilização racional de recursos para fins de realização de fins determinados, né? Você utiliza, né? Os fins justificam os meios. Às vezes você tem alguns recursos para chegar em determinado resultado, né? Aqui são vários autores, né? Constitui uma importante atividade em uma sociedade pluralista, ou seja, uma sociedade diversa, né, que se baseia no esforço cooperativo, né, do homem através das organizações. É basicamente a coordenação de atividades grupais, né? Então aqui ele já traz um conceito mais grupal de administração, né? Ele acha que não só uma pessoa, mas várias pessoas administram, né? É fazer através de outras pessoas.
Aqui eu acho que esse conceito é mais a questão de liderança, né? É você traçar a meta para as outras pessoas, traçar o objetivo para outras pessoas, para que elas consigam cumprir, né? Administrar é realizar coisas por meio de pessoas, promover interação, desenvolver habilidades, né? Tem pessoas que às vezes em determinada tarefa ela não consegue ser tão boa quanto em outras tarefas, né? Tem pessoas que às vezes é boa na escrita, escreve muito bem, mas na leitura, na narrativa não é. Tem pessoas que, por exemplo, elas são muito boas ali me auxiliando, mas na esterilização nem tanto, né? Esteriliza de qualquer forma, os instrumentais são todos enferrujados. Tem auxiliar que gosta mais de auxiliar ortodontista, mas não sabe muito dos instrumentais de endodontia, então às vezes acaba se confundindo, né? Então a gente tem que desenvolver as habilidades naquele que a pessoa tem mais afinidade em fazer, né? Isso é que administrar. Conscientizar-se de que não há modelos únicos, certo? Concentrar esforços cooperativos para as tarefas. Definir objetivos e depois traçar metas, né? Assumir papéis e cumprir funções, tá, gente? Então, existem os direitos, né, e os deveres, né? Então, nem a pessoa que tem o cargo mais alto dentro da empresa, ele tem que cumprir funções da mesma forma que a pessoa de serviços gerais tem que fazer também, tá? Na administração existem duas palavras, né, muito utilizadas, principalmente na nossa área, que é a palavra eficiente e a palavra eficaz. Qual é a diferença entre as duas? Para mim que as duas eram iguais, professora. Não, são diferentes, tá? Eu vou explicar para vocês, eu acho que... Eu vou ter um exemplo aqui. Devido às suas limitações físicas, biológicas e psíquicas, as pessoas têm necessidade de cooperar com outras pessoas para, em conjunto, alcançar objetivos. A eficiência e a eficácia faz com que as pessoas trabalhem, né, em conjunto para conseguir objetivos em comum. Depende diretamente da capacidade daqueles que exercem função administrativa. Então, eu coloquei aqui para vocês, ó, eficácia, fazer coisa certa, tem relação com os fins, com os finais. Será se vai dar certo? Será se deu certo, na verdade? E a eficiência é fazer certo as coisas e tem relação com os meios que a pessoa utiliza, certo? Para chegar naquele fim. Se você não entendeu, você vai entender agora, porque eu vou explicar. Exemplo. Imagine que haja um vazamento de água no escritório da diretoria. O primeiro funcionário imediatamente corre atrás de um pano, né, de um balde, de um rodo, para retirar toda a água do ambiente. Então, ele tá lá, ele tá vendo que houve um vazamento, só que ele foi pegar um pano, né, e um balde, né, e um rodo para retirar a água do ambiente. Ele foi uma pessoa eficiente. Por que ele foi uma pessoa eficiente? Porque ele usou, ó, aqui, ó, os meios, certo? Para o quê? Para resolver o problema do vazamento, certo? E pouco tempo depois, o vazamento voltou a alagar, certo? Na sala. E o nosso funcionário voltou a correr atrás de um pano, de um balde, de um rodo, para retirar toda aquela água, certo? Essa é a típica descrição de um enxugador de gelo eficiente. O que é um enxugador de gelo? Uma pessoa que nunca vai conseguir enxugar um gelo, nunca vai conseguir resolver o problema, certo? Por quê? Porque ele não viu aonde era o vazamento. Então, ele só foi lá, pegou o rodo todas as vezes que fosse... que invadisse lá a água, ele ia pegar o rodo, ia pegar o pano e o balde para tirar. Por outro lado, o segundo funcionário procurou observar toda a sala e tentar encontrar a origem para o surgimento de tanta água. Concluiu que vinha exclusivamente do banheiro instalado dentro da sala. Uma vez lá dentro, percebeu que a torneira estava aberta e simplesmente a desligou, eliminando todo o problema de vazamento. Esse funcionário foi eficaz, certo? Pois ele fez o certo, pois ele fez o que era certo para solucionar o caso. Ele pensou antes de executar. Então, isso é ser eficaz. Ele foi eficaz. O outro foi eficiente? Sim, ele foi eficiente porque ele resolveu ali o problema por alguns minutos.
Mas o outro foi eficaz porque ele foi na raiz do problema. E aí ele eliminou de vez o problema, certo? Então, aí tá a diferença de ser uma pessoa eficaz de uma pessoa eficiente, certo? E agora a gente vai ver algumas palavras-chave em administração, certo? Decisões significa fazer escolhas. Muitas vezes nós trabalhamos em grupo, né? Nós trabalhamos em grupo. E muitas vezes o dentista não vai estar todo o tempo do universo do consultório. E você, às vezes, vai ter que tomar decisões por ele. Não tô falando de procedimento. Eu tô falando de decisões mesmo, né? Tipo, paciente não tem que ser encaixado, paciente precisa disso, paciente precisa daquilo. Então, você tem que tomar essa rédea também, certo? Recursos, certo? Administrar recursos escassos. Dinheiro, tempo, conhecimento, mão de obra, matéria-prima, equipamentos, clientes. Qual desses recursos que cabe na nossa profissão? Por exemplo, a gente administra dinheiro na odontologia? Sim, inclusive você, se for trabalhar como recepcionista e auxiliar, vai ter que lidar com dinheiro, né? Com pagamento de procedimentos, né? O tempo, sim, administramos o tempo, né? O tempo é muito importante, né? Porque tempo na clínica odontológica é dinheiro, né? O conhecimento também, a mão de obra, principalmente, nós vivemos de mão de obra, né? Matéria-prima, nem sempre. Equipamentos, sim, vocês vão aprender sobre os equipamentos odontológicos, tá? Clientes também. Habilidades do administrador. Desenvolver capacidade, competência, certo? Trabalhar com heterogeneidade. Gente, eu tenho um trava-língua enorme. O que significa isso, gente? É trabalhar com o público em geral, com diversos tipos de pessoas. E nós vamos trabalhar com diversos tipos de pessoas. Vocês vão trabalhar com gente de classe alta, às vezes de classe baixa, entendeu? Trabalhar e promover o trabalho em equipe, certo? Você não trabalha sozinho, técnico em saúde bucal não trabalha sozinho. Promover comunicações e as relações interpessoais. Respeitar o ritmo de cada pessoa, né? Respeite o ritmo de um estagiário que vai lá com você, certo? Que chegou agora, uma pessoa que chegou há pouco tempo, né? Que não tem a habilidade, às vezes, que você tem, se você já tiver um certo tipo de experiência, né? Ouvir com paciência, aceitar os resultados mais fracos que os seus, né? Então, assim, existe uma coisa chamada empatia também, né? Que a gente precisa ter com o outro. Quando eu falo de administrar, gente, eu não tenho como administrar uma coisa sozinha. Eu administro pessoas, né? Eu trabalho com pessoas. Vocês vão trabalhar com pessoas, tá? Função de um administrador. Planejar. Pensar antecipadamente com objetivos, ações e atos. Organizar. É uma função do administrador que tem que ter, porque tem que ser organizado, gente. Porque na odontologia eu tenho muitos materiais, muitos insumos, muita broca, sabe? Então eu preciso organizar. Por exemplo, a mesa do dentista, o equipo do dentista, ele tem que estar 100% organizado, certo? Porque a organização é reflexo de uma clínica, bem administrada, tá? Dirigir, orientar as pessoas para que elas cumpram o esperado, motivar, liderar, comunicar, incentivar, certo? Controlar, verificar se os atos estão conforme os planos e mudar os rumos quando necessário. Áreas funcionais da organização: recursos humanos, finança, produção e operação, comercial e marketing. Então, eu estou falando isso da administração geral. É uma coisa que é acima de você, certo? Impacto na qualidade de administração. O bom ou mau funcionamento de uma organização afeta na qualidade de vida da sociedade, né? Então, hoje a gente tem o direito ao consumidor, várias coisas. Então, por isso que a gente hoje tem que ter cautela no atendimento telefônico, no atendimento hoje por WhatsApp, que hoje não tem mais, né? Quase atendimento telefônico, é mais atendimento via WhatsApp, né? 4 pilares da administração aplicados à odontologia. Qual que é? Planejar.
De uma forma mais simples, ela é a criação de uma estratégia detalhada para atingir um objetivo, certo? Sem o planejamento, suas ações não podem gerar resultado esperado. E é por isso que ele deve ser o primeiro passo para todos os procedimentos no consultório. Qual a melhor forma de fazer? Como posso economizar os recursos? Dá para gastar menos tempo? Então, esse é um dos pilares da administração aplicada à odontologia. A questão de planejar, certo? Organizar. O ambiente está em condições de receber o paciente? Será se ele está em condições? Será se a vigilância sanitária for visitar o consultório do seu dentista, ele vai estar bem limpo, bem organizado, bem salubre? Os documentos estão arquivados corretamente? E aí você guardou o raio-x de forma porque assim, a guarda do raio-x, o TSB tem que guardar na fichinha do paciente. Às vezes a ficha do paciente fica com o técnico em saúde bucal, certo? Então ele tem que ter essa organização, sim. O estoque de materiais está em dia, tá? Tem material vencendo? Não tem material vencendo? Essas são algumas perguntas que você pode se fazer para garantir que tudo está organizado e pronto para execução, certo? É aqui também que você determinará o responsável por cada ação em que a ordem elas serão executadas. Direcionar, outro pilar. Se o trabalho anterior for feito com excelência, você chegará nessa parte com condições para visualizar o que deve ser feito e sem perder a tranquilidade para desempenhar suas tarefas como TSB, tá? Então, assim, gente, quando você direciona o seu trabalho, entendeu? Que você faz um bom trabalho, que você trata o paciente com respeito, que você organiza, entendeu? Você vai ser um bom funcionário. Controlar. É impossível saber se um trabalho está sendo bem executado se não há forma de medi-lo. É por isso que a fase de controlar é tão importante, pois é nela que você irá verificar o que foi executado e está próximo daquilo que foi planejado. Se o trabalho não estiver com bons resultados, por exemplo, é hora de você tomar atitudes com relação a isso. Bom, vamos entrar na administração aplicada à odontologia. Geralmente, cabe ao cirurgião dentista preocupar-se com a parte clínica, né? Deixando para auxiliar todas as outras responsabilidades, tá? Portanto, é importante que o ASB seja uma pessoa organizada, certo? Para todos os documentos e informações disponíveis rapidamente seja solicitado. Quando eu falo de documentos, pessoal, eu falo de documentos de contas de luz, de água, imposto de renda, nota fiscal, prontuário de paciente. Então, tudo isso tem que estar o quê? Tudo em pastas. Tudo. Se ele não tem pastas, pois faça um envelope de folha e coloque. Entendeu? Isso aqui é prontuário, isso aqui é contas a pagar, isso aqui é contas que já foram pagas, isso aqui é recibo lá da oficina, é recibo do técnico que vai arrumar a cadeira, certo? Então, tudo isso tem que estar de forma o quê? Organizada, certo? Aqui eu tenho um consultório, né? Aqui eu tenho um consultório. Consultório é diferente de clínica. Consultório, uma pessoa atende, tá? Ó, é um consultório só, bonito, chique, esse aqui, ó. Será que obedece às normas de esterilização ou de vigilância sanitária? Ó, tem uma pia aqui para lavar a mão. Aqui tem a autoclave, a seladora. Provavelmente tem outra pia aqui, tá? Ok, é um consultório bonito, uma vista bonita. Tá organizado? Muito organizado. Isso aqui é um consultório, tá? Isso aqui é um consultório. Geralmente, quem vai no consultório trabalha como auxiliar e trabalha como recepcionista, fazendo as duas coisas, tá? Isso aqui é uma clínica. Por que isso aqui é uma clínica? Porque são várias dentistas atendendo. Então, quando fala clínica, Sorriso Mais, então é porque são vários dentistas. Agora, consultório da doutora Bianca, é só uma, só eu atendendo, entendeu? Então, consultório é diferente de clínica, tá?
Rotina. A organização da SB, da TSB, será pautada sobre tudo que estiver sobre a sua responsabilidade, como agenda do consultório, que são a agenda dos pacientes, armários, gavetas, arquivo, computador com informações sobre o fichário dos pacientes, correspondências, controle de débito, pagamentos. Não pense vocês que é só vocês vão ficar lá, ué, auxiliando, não. Vocês vão ter que dar conta também desses documentos, né? E da organização do consultório, tá? Para gerenciar os afazeres que fazem parte da rotina diária, o SB deve criar um quadro de tarefas e adquirir o hábito de consultá-lo. Nele podem constar os seguintes itens. Ao chegar, nunca esquecer as chaves do consultório. O SB é a primeira pessoa que deve chegar no consultório. Tá, gente? Pelo menos na minha rotina diária é assim. As meninas que trabalham comigo chegam primeiro, né? Quem abre a clínica é as meninas. Então, o técnico, ele tem que chegar antes do dentista, né? Para que ele possa organizar a sala para o primeiro paciente, certo? Nunca esquecer as chaves, né? Do consultório. Já falei. Quando entrar ou sair, verificar se não tem alguém suspeito olhando, né? É perigoso, principalmente aqui em Imperatriz, que hoje as câmeras não intimidam mais ladrão nenhum. Ligar todos os aparelhos. Geralmente tem uma chave geral que liga tudo, tá? Separar as fichas dos pacientes marcados para o dia. Separar com antecedência as próteses, caso não estejam prontas, ligar para o paciente e remarcar outra consulta. Então, gente, com relação a isso da prótese, é que acontece o seguinte. Às vezes, as próteses são feitas em laboratório. Aí o paciente molda, lembra que a gente teve mola de moldagem, a turma G? Então, a gente molda o paciente e manda para o laboratório. Ó aqui a prótese, ó. Aí as próteses chegam para os pacientes, porque não é fabricada dentro do consultório, é no laboratório. E aí você tem, a prótese do seu João chegou, vamos ligar para ele e vir receber. Só que às vezes o paciente está marcado e a prótese dele não chegou. E aí você liga para desmarcar, certo? Durante o dia, receber o paciente, né? Encaminhá-lo para a cadeira, colocar o papel impermeável para proteger a roupa do paciente e entregar ele um guardanapo, tá, gente? Entregar sempre um guardanapo, porque às vezes a pessoa tem uma prótese, tem que tirar, bota dentro do guardanapo, às vezes a pessoa quer cuspir e aí tem que ter um guardanapinho para limpar a boca. Então você é responsável por esse acolhimento do paciente, entendeu? Acolher o paciente de forma sorridente, entendeu? De forma agradável, colocar ele na cadeira, muitas vezes o paciente já apreensivo, né? Ou não, tem aqueles pacientes que são mais extrovertidos, que eles gostam de conversar, tá? Então, esse acolhimento de botar o babador, de dar um óculos de proteção, isso aí é função do técnico, tá? Ajustar o foco de luz, minha gente. Muito importante. Fiquem visualizando. Será se o foco de luz do dentista está bom para ele? Se tiver escuro, ajuste o foco de luz. Eu dou maior valor para quem ajusta o foco de luz para mim, viu, minha gente? Fiquem atentos, tá? O foco de luz, gente, é esse aqui, ó. É esse refletorzinho que fica em cima da cadeira, tá? No caso de paciente do sexo feminino, pedir para remover o batom. Gente, tem paciente que vai com batom muito escuro ou com batom, com muito excesso de batom vermelho. E às vezes acaba até manchando na restauração que a gente faz. A nossa luva fica toda cheia de batom. Então a gente pede gentilmente para que a pessoa tire o excesso, né, de batom para que não manche, tá? No caso de pacientes com problemas cardíacos, anotar na ficha o problema, especificando o tipo de anestésico a ser usado. Isso aqui é mais com relação ao dentista mesmo que tem que fazer, tá? Nunca marcar pacientes novos no primeiro e último horário. O que acontece? Às vezes o paciente liga e ele quer fazer um orçamento, uma avaliação. Então, a gente nunca marca ele cedinho demais e nem tarde demais, certo? A gente marca ali no meio, certo? Por quê? Porque pode acontecer do dentista se atrasar, por exemplo, de manhã cedo. Pode acontecer do dentista se atrasar, né? Ou então do dentista não terminar a tempo, né? No último horário, às vezes ficar depois das 6 horas da tarde. Então, a gente nunca marca esse paciente por último, tá? Pra que ele não fique esperando e ele ache ruim, apesar de achar sempre, né? Preparar bandejas, né? De acordo com o tratamento a ser realizado. Então, vocês viram 2 disciplinas de preparo de bandeja, né? Materiais de dentística.
Então, isso aí, vamos fazer um canal agora. Separa o material de canal. Por quê? Bota tudo lá. Por quê, minha gente? Porque tempo é dinheiro. Vamos fazer rápido, né? Vamos fazer uma extração. Bota tudo de extração, certo? Até para não ficar levantando e sentando o tempo inteiro. Anotar no caderno a data de saída e entrada dos trabalhos de laboratório. Igual eu falei para vocês, as próteses, gente, vulgo dentadura, ele é feito no laboratório, certo? E aí, a gente molda e manda pro laboratório, o laboratório integra. Então, você tem que anotar o dia que foi pro laboratório e o dia que chegou, certo? Encaixar pacientes com necessidade de atendimento de emergência nos intervalos entre consultas com hora marcada. Ou seja, esse aqui é o famoso encaixe. Às vezes, o dentista não tem tempo, tá com a agenda lotada, mas tem aquele paciente com dor, com muita dor. O que fazer? A gente tem que arrumar um encaixe aí pra ele, tá? Isso aí depende de cada clínica, depende de vocês, depende de como o dentista vai fazer, como ele é, certo? Qual é o tempo de atendimento dele. Acompanhar o paciente à porta e à recepção. Ligar para os pacientes com antecedência, certo? Confirmando as consultas. Por quê? Tá, hoje é quarta-feira. Amanhã é quinta. Então, hoje, quarta-feira, eu vou ligar para confirmar os pacientes de amanhã. Se o paciente, por acaso, não puder ir, teve um imprevisto, então a gente já encaixa outro paciente, certo? Quando eles avisam, né? Porque tem paciente que não avisa. Ao sair do consultório, o que a gente vai fazer? Desligar todos os equipamentos, tá, gente? Todos mesmo. Geralmente tem uma chave geral para isso, mas desliga a cadeira, tá? Desliga o ar-condicionado, computador, tudo, tá? Fecha a água da cuspideira. A cuspideira é acompanha com o mouse aqui, esse equipamento aqui. E apagar a luz, tá? Sempre entender a linguagem do dentista, certo? Que ele está falando com você. Você, como dentista, tem que ter uma linguagem dinâmica, vocês têm que ter uma sintonia, certo? Estar de bom humor, chamar o dentista de doutor e os pacientes de senhor ou senhora, tá? Salvo quando eles dispensam. O SB deverá sempre fornecer ou sempre informar o que está acabando no estoque, porque é muito chato a gente estar no meio do procedimento e aí depois descobrir que acabou, certo? O que não deve ser dito, não sei, acabou e não tem. Por isso que eu falei pra vocês que vocês têm que ter sintonia com o dentista, exatamente para que ele entenda o que você quer falar pra ele, tá? Organização. No arquivo, o SB deve guardar as fichas de pacientes em tratamento dentro de um envelope ou dentro de uma pasta, tá, gente? Tanto faz. Em tratamento, dentro de envelope com etiquetas de identificação, junto com as radiografias. Gente, as radiografias é o que mais causa dor de cabeça. Separe a radiografia na colgadurazinha, vocês aprenderam a revelar, né? Separa, bota o nome do paciente, bota na ficha dele, porque aquilo ali é um documento, tá? A ficha deve conter o nome completo do paciente, sem abreviações, tá? Os seguintes documentos devem ser guardados em pastas em cores diferentes, devidamente identificadas. Aqui é só um exemplo, tá, gente? Contas a receber, né? Você coloca separado. Isso aqui é uma ideia para você se organizar quando você for trabalhar. Para a sua organização, tá, gente? Contas a receber, cheque pré-datado, relação de conta a receber no mês, né? Contas a pagar, carnês, boletos e relação de conta para pagar no começo do mês. Caixa, dinheiro, extratos bancários, ficha de depósito, talões de cheque. Fluxo de caixa, movimentação de entrada e saída de dinheiro. Notas fiscais e recibo do mês, tá? Vale lembrar que o consultório dentário é uma mini empresa, né? De prestação de serviços. E como tal, mesmo que seja pequeno, deverá ter estrutura de uma empresa. Além de outras recomendações já abordadas. Outros itens também são de responsabilidade do SB e TSB, que são manter a sala de espera, televisão, água gelada, revistas, música, descontrair o ambiente, tá? Livro caixa, que pode ser controlado pelo dentista ou técnico, né?
O livro caixa é onde você coloca o que entrou e o que saiu, tá? Livro de controle de prótese, que eu falei para vocês, que vocês anotam. A envio para o laboratório e a chegada dessa prótese, tá? Pesquisar preços para comprar material, certo? Consultando pelo menos 3 lojas especializadas. Apresentar o orçamento para o paciente. Muitas de vocês vão fazer isso. Anotar um cartão, as próximas consultas, aqui ó, tem a data, dia da semana e horário, o paciente retornar. Principalmente quem trabalha com ortodontista, né, com aparelho ortodôntico, que tem que ter mensalmente essa manutenção, né. Aqui, gente, é tipo como se fosse os débitos do paciente, tá? A próxima consulta, o débito, o crédito, tá? Quanto ele pagou. Isso aqui é o funcionamento de cada clínica, gente. Anotar diante do paciente os valores recebidos e passar um recibo para ele. Emitir recibos, tá? Mediante a autorização do cirurgião dentista, lembrar os pacientes do dia do pagamento, né, pessoalmente, por ocasião da consulta, ou no telefonema de lembrança da próxima consulta. Enviar a carta aprovada pelo dentista ao paciente, lembrando do débito, ou a gente dá aquela ligada, né? Emitir carta, lembrando o paciente da consulta de revisão periódica, ou seja, deu 6 meses, vamos ligar para aquele paciente retornar para aumentar o fluxo da clínica, né? Tenha o último atendimento. Se você trabalha numa clínica que tem um sistema, ele vai te avisar, olha, tem 6 meses que esse paciente terminou o tratamento, então ele deve que retornar, certo? Controle de estoque. O controle de estoque de material é de responsabilidade do técnico, tá, gente? Do auxiliar. E deve cumprir com rigor para que não ocorra falta de material durante o atendimento. Quando os materiais em uso estiver pela metade, né, e deve-se verificar no estoque ao mesmo produto, caso haja, incluir na lista, caso não haja, tá? Incluir na lista de compra do mês, tá? É preciso também tomar conhecimento do prazo de validade de cada produto, tá, gente? Muito importante, para que a gente não utilize material vencido na boca do paciente, tá? Atender às necessidades dos pacientes. O SB deverá ter em mente na hora de apresentar o orçamento. O paciente deverá saber sempre o que está pagando, certo? O que foi feito? Foi uma restauração, foi uma extração, foi um canal, certo? A apresentação do plano de tratamento é muito importante, pois influi nas finanças do paciente, no orçamento da família, tá? O profissional pode ser o melhor dentista do mundo, mas se não conseguir convencer o paciente da importância do tratamento, não obterá êxito, tá? Durabilidade e segurança. Esse conjunto de fatores que irá pesar na hora da apresentação do orçamento, certo? Se o paciente estiver na certeza deste binômio, provavelmente fará o tratamento. Caso contrário, não. Muito obrigada, pessoal. Vou passar a atividade para vocês no final desse slide, tá bom?